Olá pessoal do sexto ano, aqui é o professor Peterson da disciplina de Educação Física e quero conversar com vocês sobre jogos e brincadeiras do Brasil, ou seja, aquelas brincadeiras que nós costumamos realizar não só nas nossas aulas de Educação Física, mas também quando estamos com os amigos, quando estamos no parque ou mesmo em casa. Vamos conhecer então um pouquinho? Nossos objetivos: identificar brincadeiras e jogos relacionadas às regiões brasileiras, experimentar e fruir algumas brincadeiras e jogos aqui característicos do Brasil e experimentar as brincadeiras e jogos também de matriz africana e indígena, que também se misturam com as nossas brincadeiras brasileiras, né? Muitas das nossas brincadeiras estão relacionadas com jogos africanos ou com jogos indígenas. E aí, vamos refletir um pouquinho? Você conhece brincadeiras e jogos das regiões brasileiras? Você conhece as mesmas brincadeiras e jogos, mas com outros nomes? Então nós vamos fazer assim, ó. Vocês vão sentar agora aí um pouquinho e fazer uma lista das brincadeiras que você conhece, se você sabe se essas brincadeiras estão relacionadas a alguma região do Brasil, ou se você conhece um outro nome para a mesma brincadeira. Então você vai fazer a sua lista de brincadeiras. Se essa brincadeira você já conhece por um outro nome, você já anota aí, e depois a gente vai usar essa lista mais para frente aqui no decorrer da nossa aula, ok? Tempinho então para vocês montarem a lista de vocês e a gente já volta. Muito bem, pessoal. Montou a sua lista? Beleza.
Então agora a gente vai tentar relacionar essa sua lista aí com as diferentes regiões do Brasil e algumas brincadeiras que eu vou trazer aqui para você, certo? Então na hora que eu colocar aí, que eu apresentar para vocês as brincadeiras de acordo com as regiões, você vai apontando aí na sua lista se essa brincadeira está relacionada na sua lista, ok? Vamos lá então? Então olha só, vamos falar um pouquinho então das origens, né? Não se sabe ao certo a origem das brincadeiras e dos jogos no Brasil, mas se sabe que surgiram a partir da colonização dos povos indígenas que aqui residiam e dos africanos que chegaram ao Brasil, entre outros povos. Então, olha só, a gente pode dizer, né, pode entender que as brincadeiras aqui no Brasil, elas são uma mistura de vários povos, certo? Os indígenas, quando os europeus chegaram aqui no Brasil, os indígenas que aqui moravam tinham as suas brincadeiras. Por exemplo, o jogo de peteca. O jogo de peteca a gente sabe que é uma brincadeira de origem indígena, certo? Esses europeus que vieram para o Brasil, que acabaram vindo morar no Brasil, se estabeleceram aqui no Brasil, primeiro os portugueses, por exemplo, trouxeram brincadeiras que eles tinham lá em Portugal. Os africanos que foram trazidos para o Brasil nessa condição de povo escravizado também trouxeram brincadeiras, né, da sua cultura. Outros europeus que acabaram vindo para o Brasil, que emigraram para o Brasil, como os italianos, poloneses, alemães, russos, ucranianos, né, vários povos, muitos vindos da Europa, também trouxeram as suas brincadeiras, tá? E isso foi criando uma grande mistura de brincadeiras dentro, né, da nossa cultura brasileira. Então a gente pode dizer que hoje no Brasil nós conhecemos várias brincadeiras e cada brincadeira pode ter uma origem diferente, mas são brincadeiras que hoje já estão assim relacionadas, né, já fazem parte da cultura do nosso Brasil. Vamos conhecer algumas? Vamos comparar com essa sua lista aí? Então, olha só. Aqui a gente tem as regiões do nosso Brasil. Então, para a gente entender um pouquinho melhor essa questão das brincadeiras, a gente vai usar essa divisão de regiões, né, essa divisão geográfica do nosso país em regiões, e a gente vai conhecer algumas brincadeiras características de cada região. Talvez você conheça outras ainda, né? E talvez você conheça essas, mas nem more nessa região. Por exemplo, vamos falar aqui da região norte, né? Então é aquela região bem lá, né, na parte norte do nosso Brasil, que pega lá Amazonas, Pará, Tocantins, Rondônia, Acre, Roraima, Amapá, certo? Bem parte norte brasileira. Quais são as brincadeiras mais comuns ou mais tradicionais dessa região? A macaca ou a amarelinha, o gato e o rato, 4 cantos. Daí você pensa, poxa professor, mas a gente nem está lá na região norte e a gente conhece essas brincadeiras aqui. Eu já brinquei de 4 cantos, por exemplo. Eu já joguei amarelinha na minha escola. Então, como eu falei antes, essas brincadeiras elas acabam acontecendo praticamente em todo o Brasil, tá? Mas, em particular, elas são mais conhecidas ou mais praticadas nessa região em específico, tá? Então, a brincadeira da amarelinha, né, pular aquele desenho feito no chão. Gato e rato é uma brincadeira de pega-pega, né, onde o gato tenta pegar o rato enquanto os outros vão fazendo as paredes para desviar ou não. E o 4 cantos, que é um jogo com a bola. Então, vocês vejam, né, que a gente classificou essas brincadeiras como mais populares na região norte, mas que são conhecidas por nós também, certo? Então, se na tua lista, lá naquela lista inicial que você fez no início da nossa aula, você colocou essas brincadeiras, agora você vai lá do lado, né, da brincadeira e vai identificar a região. Então, vai colocar lá região norte. Se você não anotou alguma dessas brincadeiras,
pode anotar agora e colocar ali que essa é uma brincadeira da região norte. E assim você vai criando a sua lista de brincadeiras, identificando com cada região do nosso Brasil, ok? Saímos da região norte, vamos para a região do centro-oeste, onde a gente vai ter os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e também o Distrito Federal, onde está a capital, né, capital Brasília. Quais as brincadeiras que nós podemos relacionar com essa região? Pato, pato, ganso, balança, caixão e Cinco Marias. Você conhece a brincadeira de Cinco Marias? Cinco Marias é uma brincadeira bem antiga, né, onde você usa 5, nessa imagem aqui a gente tem ó, as Cinco Marias. São 5 saquinhos, né, pequenos, cheios com alguma semente, pode ser, por exemplo, alpiste, arroz, painço, né? São 5 saquinhos e a brincadeira é você lançar um saquinho para o alto, pegar o outro que está na mesa e recuperar o que você lançou sem deixar que nenhum dos dois caia no chão, tá? Você começa recuperando um saquinho de cada vez da mesa, depois vai recuperar 2, até que vai tentar recuperar os 4, tá? Numa segunda fase da brincadeira, você apoia os 5 saquinhos nas costas da sua mão, lança os 5 para o alto, vira a mão e tenta recuperar o máximo de saquinhos que você puder, certo? Então é uma brincadeira para ser brincada no chão, né? Quase que uma brincadeira, uma cantiga, por exemplo, não tem música, né? Mas é uma brincadeira que dá ritmo e agilidade para a mão, né? E o pato, pato, ganso é muito parecido, por exemplo, com o nosso lenço atrás, né? No nosso lenço atrás você coloca um lenço, né? Atrás, anda em volta do círculo, solta o lenço atrás de alguém que está no círculo e essa pessoa tem que tentar te pegar. No pato, pato, ganso você vai cantando ao redor deles. Pato, 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 pato. Se você encosta em alguém e fala ganso, é esse que vai correr atrás de você e vai te pegar. Então, uma brincadeira parecida, que tem mais ou menos o mesmo desenvolvimento, mas que muda um pouquinho no jeito de se desenvolver, certo? Então, aqui as brincadeiras da região centro-oeste. Se você anotou essas brincadeiras aí, lembra de colocar que elas são do centro-oeste. Se não, vai lá e faz a sua anotação agora das brincadeiras, tá bom? Saímos do centro-oeste e vamos lá para a região nordeste, né? Onde temos vários estados na região nordeste. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, né? A região nordeste é muito conhecida pelo seu litoral, pelas praias do nordeste, né? Mas também é conhecida pela situação do seu interior, o sertão, né, onde a gente encontra aquela vegetação da caatinga, uma vegetação mais seca, né? Então o Nordeste tem essa característica, ter um litoral grande, muito bonito, com praias, né, deslumbrantes, mas com um interior bastante seco, né? Uma região muito seca. Quais foram as brincadeiras aqui que a gente encontrou lá na região Nordeste, né? As mais conhecidas, né, as que mais praticadas pelas crianças, pelos adolescentes lá. 7 pecados, gulu ou bobinho e o trem maluco, né? O gulu ou bobinho é aquela brincadeira com bola, né, onde um tenta pegar essa bola enquanto os outros vão passando a bola um para o outro, né? Essa passada de bola pode ser com as mãos, pode ser com os pés, né? Então, bem conhecido também na nossa região aqui. Saímos do Nordeste, vamos lá para o Sudeste. Estamos ficando aqui mais perto do Paraná, né? Na região Sudeste nós temos estados de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Então ali quais são as brincadeiras conhecidas, né? Ou mais praticadas? Alerta, coelho sai da toca, elástico, queimada ou caçador. Veja que como a gente se aproxima, né, da nossa região aqui do sul do Paraná, praticamente conhecemos todas essas brincadeiras que são lá, né, da região sudeste, né? Alerta, jogar a bola para o alto, todo mundo fugir para pegar,
caçador, né? Joga-se muito caçador nas escolas, né? Então são brincadeiras bem conhecidas nossas, tá bom? Sul agora, vamos conhecer as brincadeiras do Sul. Então olha só, região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quais as brincadeiras que nós vemos aqui? Caiu na rede é peixe, taco ou bets, né? Aqui no Paraná a gente chama de bets, mas mais para o sul, lá no Rio Grande do Sul, essa brincadeira é chamada de taco. Carrinho de lomba, ou o nosso conhecido rolimã. Bola de gude, ou bolita, ou bulica, tem vários nomes para esse jogo de bolinha de gude. E aí, conhece todas essas brincadeiras da nossa região aqui? Talvez tenha um nome um pouquinho diferente. E outra coisa interessante de brincadeiras, pessoal, é que as regras podem ser bem diferentes de acordo com a região, certo? O que pode ser, por exemplo, o taco ou o bets aqui no Paraná, lá no Rio Grande do Sul, o jogo pode ser com regras bem diferentes, tá? Bem variadas, porque uma brincadeira tem essa característica, as regras mudam bastante, ok? E aí, vamos tentar agora uma atividade mão na massa? Vamos tentar fazer uma brincadeira aí com vocês? Então, vamos falar do cabo de guerra. Você conhece essa brincadeira? O único material que vocês vão precisar é uma corda. Como vai ser o desenvolvimento? Dividir a turma em 4 equipes que tenha mais ou menos 8 estudantes. Esse número não precisa ser fixo, tá? Fazer uma marcação central, normalmente uma linha a gente usa, tá? 2 equipes iniciam o jogo, estando uma para cada lado das pontas da corda. Então você faz essa marcação, estica a corda, procurando deixar bem o meio da corda em cima dessa marcação, dessa linha. Cada equipe tem por objetivo puxar a equipe adversária, de modo que no deslocamento, a marcação da equipe rival feita no cabo cruze a marcação central fixada no solo. Trocar as equipes para que todos participem, né? Então olha só o nosso desenho ali, né? É puxar a outra equipe até você fazer com que a marca daquela equipe chegue na marca central, tá bom? Um tempinho aí para você copiar as regras da nossa brincadeira e a gente já volta.
Muito bem, pessoal. Não esqueça de depois, lá com a sua turma, né, com os seus colegas aí de turma e com a ajuda do seu professor, experimentar aí, dá até para fazer um torneio de cabo de guerra entre vocês, ok? Para finalizarmos, vamos lembrar aquilo que nós estudamos. Jogos e brincadeiras das regiões brasileiras, nós vimos lá no norte a amarelinha e o gato e rato, por exemplo, do centro-oeste, o balança caixão e as 5 Marias, no nordeste, 7 pecados e o trem maluco, no sudeste, o alerta e o elástico, no sul, o Betis e a bolinha de gude. E outras, né? Se na sua lista ficou alguma brincadeira que você não conseguiu colocar em nenhum dos estados, dê uma conversada com o seu professor ou te deixa o desafio. Faz uma pesquisa aí na internet e tenta buscar a origem dessa brincadeira, ok? Ficamos por aqui então. Um abraço para todos vocês. Até a próxima.